E aí, então, entramos no estágio das operações concretas, né, dos 7 aos 12 anos. Então, vocês podem perceber a conexão que existe com o ingresso da criança na escola, né, e tudo, para ver o alcance, né, da teoria do Piaget. Então, o estágio das operações concretas, né, é o estágio, então, do predomínio das operações lógicas. Mas essas operações lógicas ainda não são abstratas. Então, no pré-operatório, ela estava preparando as estruturas, construindo as noções. Aqui, no estágio operatório das operações concretas, o que acontece? A criança consegue estabelecer um pensamento lógico, mas ela precisa visualizar, ela precisa da concretude do objeto na sua frente para poder estabelecer, então, essa a ideia. Então, a criança necessita que os exemplos ou materiais utilizados em sua aprendizagem estejam relacionados com situações vividas. Tá? Ela já aqui nesse momento compreende a reversibilidade que a gente falou agora há pouco e ela então consegue fazer operações mentais, porque aquilo que ela cria na sua mente, né, através da sua fantasia, pode ser revertido, que era uma noção que ela não tinha anteriormente. Tá? E com relação ao mundo concreto, não só mental, também. Tá? Então, ela compreende aqui o que é um conceito. E no exemplo utilizado anteriormente, né, ela aqui, então, a partir dos 7 anos, né, ela consegue compreender que é possível retornar a bola, porque ela entende o que é uma coisa que seja moldável. E ela também aqui teve a experiência com a textura da massa de modelar. Tá? Então, com a capacidade de compreender a existência de conceitos, a criança pode compreender a relação parte-todo. Pode também agrupar por determinadas características comuns, abstraindo suas diferenças. Então, aqui começa a classificação, tá? Ela pode ordenar objetos de acordo com uma característica que tem diferentes graus e abstrair as semelhanças. Ela pode, então, fazer uma seriação. E ela pode perceber a conservação do número, né? Que nos traz, então, que de certo modo, né, vai coordenar essa ação de classificação e seriação. Então, mas ela faz tudo isso com o concreto, não no nível abstrato. E aí entramos, então, no último estágio do Piaget, né, que é o estágio, então, do pensamento lógico, o operatório formal, dos 12 aos 16 anos, né. Então, nesse momento, além de realizar operações concretas, ela realiza operações formais. Ela é capaz de solucionar problemas de forma abstrata, já consegue abstrair. Então, eu trouxe um exemplo assim, né? No banco do jardim estão sentados a Ana, o Henrique e o Vitor. Quantas sequências são possíveis entre essas 3 pessoas, né? A combinação das pessoas sentadas no banco. No estágio anterior, né, a criança precisaria estar com as 3 pessoas e testar essas possibilidades, né? Nesse estágio que a gente está, que é o operatório formal, ela consegue pensar e criar hipóteses de sequência sem a necessidade de presenciar a cena materialmente. Então, não precisa operacionalizar e movimentar a realidade para chegar a conclusões sobre um determinado assunto. Coloca hipóteses e é capaz de planejar ações futuras, antecipando consequências. É capaz de pensar sobre o próprio pensamento e sobre o pensamento das outras pessoas, percebendo, então, que existem outros pontos de vista. E na teoria do Piaget, então, aqui a criança, né, completando uma parte do seu processo, ela ingressa nos temas sociais. É a parte, então, que os adolescentes começam a se interessar pelo mundo, saindo, se aventurando, né, querendo descobrir, porque ele já consegue estabelecer relações, as leituras fazem mais sentido, todo o conhecimento pode ser relacionado aqui, tá bem? Então, vamos assistir agora, então, o vídeo do Piaget, que vai nos mostrar esses estágios e as provas. É bem interessante, assistam, aparecem os 4 estágios, né? E as provas que são utilizadas pelo Piaget, então, para a comprovação desses estágios.
New babies aren't quite sure what happens to objects when they leave their sight. Sky's mom keeps disappearing and reappearing. No wonder peekaboo is so much fun. During their first year, however, infants will learn an important concept: object permanence. Everything has a life of its own, even if it is out of sight. At Maya's age, babies know to look for the object, but they might not have everything else straight. 10-month-old Simon is about to make a classic mistake, known as the A not B error. Although he watched us place the toy plane under the white cloth, he'll look for it where he last found it, not where he watched us hide it. If a 1-year-old can't find an object they want right away, they're likely to give up looking. Can you look at these two glasses? Do you think that they have the same amount of juice? You think they have the same? Okay. Now we're going to pour this juice into this glass. Now, do you think that this glass has more juice, this glass has more juice, or do you think that they have the same amount? That one has more. This one has more, and why do you think that this one has more? Because it's taller. Okay, you ready? Yeah. Okay. Does this row have more quarters? Does this row have more quarters, or do they have the same? 1, 2, 3. Wait. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. They're both the same. They're the same? 5, 5. Okay. Okay. Does this row have more quarters? Does this row have more, or do they have the same? This one has more. That one has more quarters? Yeah. Why does this row have more quarters? Because it's more far away. It's more far away? Yeah, it's more far away than that. Looks bigger. All right, we're going to play a game with the graham crackers, and we're going to share them between me and you, okay? Okay. Okay. Do you think that we shared those fairly? No. No, why not? You have those and I have this one. Well, what if we try this? Okay, can I put this down right there? Okay. Now is it fair? Yeah. Yeah, why is it fair now? Because we both have two. So first we're going to look at these two cups right here. Do you think there's the same amount of juice in this glass as there is in that glass? They're even. They're even? Okay. So we're going to take the juice from this glass and pour it into this one right here. Okay. Okay, so now we're going to look at this glass and that one. So do you think that there's more juice in this glass, more juice in this glass, or do you think that they have the same amount? Same amount. Okay, why do you think that they have the same amount? Just because this is skinny doesn't mean it's not the same amount. It has the same amount of juice in it, but this one is just wider and this one's skinnier, but they have the same amount of juice.
It says, if you hit a glass with a hammer, the glass will break. I knew that. And then this one says, Dawn hit a glass with a hammer. I knew that too. So what happened to the glass? It broke. It broke. Why did it break? Because the hammer's hard. If you hit a glass with a feather, the glass will break. No, it won't. And this is the second rule. Dawn hit a glass with a feather. What happened to the glass? Nothing. Nothing happened. Why didn't anything happen? Because the feather was soft. First one says, if you hit a glass with a feather, the glass will break. Okay. And the second one, Dawn hit a glass with a feather. What happened to the glass? It broke. And why did it break? Because the rule says if you hit a glass with a feather, it'll break. So if you hit a glass with a feather, it broke. Então, enquanto falávamos ali do Piaget, né, vocês viram as provas aí, é bom destacar que o Piaget, ele é um construtivista cognitivo, tá? E agora nós vamos ingressar, então, na teoria do Lev-Vygotsky, né, que é o construtivismo social. Então, são construtivistas, mas são diferentes modelos de construtivismo, ok? Então, dito isso, cabe lembrar também, como a gente já viu na aula anterior, né, uma das nossas aulas anteriores, o Vygotsky, ele traz a teoria do materialismo dialético, né, para dentro da educação, da aprendizagem, né, de como se forma, então, o pensamento, né, tem aquele livro dele, Pensamento e Pensamento e Linguagem, tem também o outro, a Formação Social da Mente, né, em que ele vai trabalhar esses temas, mas ele vai trabalhar esses temas a partir das categorias dadas pelo materialismo dialético. Isso é bem importante. Então, existem aproximações entre a teoria do Piaget e do Vygotsky, como eu já disse para vocês, mas aqui há um grande distanciamento, tá? O local de onde fala o Vygotsky é do ponto de vista da teoria do materialismo dialético. Isso é importante. Isso é importante por quê? Porque o Vygotsky, ele compreende que as relações dos indivíduos com o mundo em que vivem, ela é mediada pelo outro. Então, nós estamos sempre em contato uns com os outros. O outro me forma, media a minha relação com o conhecimento, com os objetos, né? Então, a categoria de mediação, ela é utilizada como o processo que caracteriza a relação dos indivíduos com o mundo e com os outros indivíduos, e onde, então, vão se desenvolver as funções psicológicas superiores, sendo uma delas a linguagem. Para fazer, então, a mediação, né, o homem se utiliza de instrumentos, tá? E aqui eu trouxe um exemplo para vocês, né? A mediação do lenhador com a árvore vai ser um machado, tá? Então, o machado vai ser um instrumento que vai possibilitar essa interação nesse sentido da derrubada ali da árvore, né? Então, o instrumento utilizado, o exemplo utilizado, né, um instrumento para melhorar ou ampliar o trabalho humano é parte da concepção do Vygotsky de trabalho. Então, categoria de mediação, né, a categoria de trabalho como fundante, como aquilo que permite compreender as características humanas, né? E aí, então, assim, tomando, então, a aparição do trabalho e a formação da sociedade humana com base no trabalho, como aquilo que distingue a espécie humana dos demais animais. Então, o homem não só trabalha, né, mas a formação da sociedade se dá em torno do trabalho. E é isso que distingue, então, a espécie humana dos demais. Por quê? Porque o homem, ao trabalhar sobre o mundo, o homem produz cultura, né? Então, essa é a ideia, uma das ideias centrais da teoria do Vygotsky. E aí ele nos diz aqui, o próprio Vygotsky, né? O uso de meios artificiais, a transição para a atividade mediada, muda fundamentalmente todas as operações psicológicas, assim como o uso de instrumentos amplia de forma ilimitada a gama de atividades em cujo interior as novas funções psicológicas podem operar. Nesse contexto, podemos usar o termo função psicológica superior ou comportamento superior
com referência à combinação entre o instrumento e o signo na atividade psicológica. Então, ele está aqui nos dizendo, né, da importância, então, da mediação, né, nos mostrando que esse uso de meios artificiais, ele muda as operações psicológicas, ele amplia as operações psicológicas do sujeito, né, e ele é uma combinação do instrumento com o signo na atividade psicológica, e ele vai gerar depois, então, uma função psicológica superior. Tá? E por que o Vygotsky, então, fala tanto no trabalho, né? Por que é tão importante? Então, porque é no trabalho, tá, que se desenvolvem as atividades coletivas, as relações sociais. Então, no trabalho eu estou junto com outras pessoas, né? E eu estou desenvolvendo uma atividade que ela é coletiva. E também é no trabalho que se dá o uso de instrumentos. Então, segundo a Cole Oliveira, né, um instrumento é um objeto interposto entre o trabalhador e o objeto do seu trabalho, ampliando as possibilidades de transformação da natureza. Tá? Então, vamos pegar lá o exemplo do machado com o lenhador. Tá? O machado é um facilitador da derrubada de árvores. Antes do machado, não sei nem dizer para vocês como é que era, se era possível derrubar árvores maiores, se existia outro método, né? Mas o fato é que o machado, a criação do machado, facilita e muito a atividade do lenhador, que é derrubar a árvore e cortar. Tá? Então, ele amplia as possibilidades de transformação da natureza. Com a confecção e a utilização de instrumentos, o mundo muda. As tarefas humanas se tornam mais simplificadas e a natureza modificada pelo trabalho é o mundo da cultura. O mundo da cultura situa historicamente a humanidade. Então, eu posso olhar para a humanidade e posso saber os períodos da humanidade de acordo com aquilo que ela produziu. Eu posso buscar artefatos e pensar, olha, esses homens aqui já tinham desenvolvido instrumentos de corte, ou aqui nesse ponto o homem ainda não tinha. Então, ele ajuda, né, ele melhora. E o trabalho, o mundo da cultura é o que vai situar, né, então, a humanidade com relação à sua própria história. Tá? O desenvolvimento da capacidade cognitiva nos seres humanos se dá na interação com o meio, e aí é que acontece, então, o processo de apropriação da experiência histórica e cultural. Tá? Então, interajo no meio e vou me apropriando do que os homens já fizeram, dessa experiência histórica e cultural, vou me apropriando da categoria de trabalho e vou trabalhando no mundo. Então, ele vai nos dizer também que, olha, uma coisa muito simples, o homem quando nasce, ele está inserido numa cultura, ele não nasce no mundo natural, né? Ele encontra já o mundo transformado pela ação dos homens anteriores, e isso é consequência do trabalho humano no mundo. Né? É preciso ampliar a categoria de trabalho, né? Não estamos falando aqui do trabalho assalariado, né? Estamos falando de modo geral do trabalho, daquilo que altera o mundo, né? A ação do homem que altera o mundo, então, né? E da mesma forma que a gente não nasce no mundo natural, a gente não nasce no mundo sem organização social, a gente nasce numa sociedade que já tem uma determinada cultura. E aqui eu trouxe para vocês aí na lâmina, vocês podem ver o nascimento, né? O nascimento comum aqui onde moramos, né? Ele é hospitalar, ele tem um atendimento, né? Ele tem uma série de testes para ver. Então, aquele bebê, ele não nasce lá na natureza, ele nasce num contexto, né? Dentro de uma instituição que é constituída pela cultura humana, e não necessariamente vai ser assim para sempre, porque ela pode ser alterada. Tá? Então, também em sua constituição psicológica, o homem se utiliza de instrumentos, os quais serão chamados por Vygotsky de signos, ou instrumentos psicológicos. Para compreendermos, então, a importância da linguagem na teoria socio-interacionista de Vygotsky, é preciso saber que o signo é um auxílio externo de que o homem se vale para desempenhar ações que precisam de memória de atenção.
Então, um exemplo disso, que parece de difícil entendimento, anotar o horário de uma consulta médica, ou anteriormente marcar um X numa árvore, tá? Isso é uma necessidade humana, é a substituição de uma ação por um signo que me faz reter aquela informação, né? Trabalha com a minha memória, ou que foca a minha atenção. Então, para o Vygotsky, né, as operações mentais, inicialmente, necessitam do signo externo, de uma marca, tá? Mas, né, com uma coisa muito importante, que é um dos conceitos básicos do Vygotsky ali, né, que é a internalização. Com a internalização, que é a criação de representações internas dos objetos, o mundo real já não precisa estar presente fisicamente para que ocorram as operações mentais. E aqui, então, a gente pode ver uma aproximação lá com Piaget, porque o Piaget chega a essa conclusão no quarto estágio, né, que chega um momento em que o ser humano não necessita mais desse apoio que é o mundo concreto. Aqui, para o Vygotsky, de uma outra maneira, ele também chega a essa conclusão, né? Então, com o processo de internalização, eu vou fazendo essas operações mentais, né, e cada vez menos eu necessito do signo externo. Então, elas são essas operações mentais mediadas pelos signos internalizados que tomam lugar dos objetos reais, no sentido de concreto, esse real aí. Então, o homem está pronto para pensar sem a necessidade da mediação real dos objetos. Então, pessoal, é importante lembrar, né, a linguagem é uma função superior, é uma função psicológica superior para o Vygotsky. Também é importante recordar a aula anterior lá de Piaget e Vygotsky, que nos diz que para o Piaget não há ali no início um pensamento, o pensamento vai ser formado depois, né? E para o Vygotsky, pensamento e linguagem andam juntas a partir de um determinado ponto, mas o pensamento está desde sempre, desde o início ao pensamento, tá? E aí, então, lembrar que a linguagem, então, para o Vygotsky é uma categoria fundamental, tá? Porque ela fala sobre o desenvolvimento humano. É a linguagem que promove a manutenção da história humana e das soluções encontradas para os problemas vividos. Então, é através da linguagem, conversando com os outros, que eu posso compartilhar essas informações, esses conhecimentos e manter esses conhecimentos no social, tá? É também a linguagem que informa o modo de construir instrumentos e utilizá-los. A linguagem mantém a cultura do grupo no qual o indivíduo nasce e participa. Então, podemos recordar eventos pela linguagem e podemos antecipar ações, realizar planejamentos através da linguagem. Mas, né, é sempre importante lembrar que a linguagem ela vai mudar também com as mudanças sociais. Então, a linguagem não é algo que esteja pronto, mas é algo que está sempre alterado, porque as relações sociais são alteradas. Ok? Assistam, então, o nosso vídeo complementar. Esta aula tem um vídeo complementar, tá? E na próxima aula terminaremos Vygotsky e veremos outros dois autores. Até mais e muito obrigada.